Olá, pessoal! Nós vamos estudar hoje a lei da criação do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e também o decreto que aprova o regimento do ICMBio, beleza? Bom, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita e também ativa o sininho para estar recebendo as notificações sempre quando estiver lançando conteúdo novo aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos dar continuidade com a aula sobre o regimento do ICMBio, mas antes eu queria dizer para vocês que a minha voz não tá muito boa, né, porque eu tô com a minha garganta inflamada, ok? Então, talvez fique um pouco comprometida na questão do áudio, mas vamos lá, vamos tentar. Agora falando da direção e da nomeação. Segundo o artigo 4º, o Instituto Chico Mendes ele é dirigido por um presidente e por 4 diretores, né, como nós já tínhamos visto no vídeo anterior. A nomeação do procurador-chefe ele será precedida de indicação do advogado-geral da União. Então, o procurador-chefe, que se relaciona com as questões jurídicas, né, pertinentes ao ICMBio, será indicado mediante aprovação do advogado-geral da União, né, uma vez que estamos aqui falando de unidades de conservação federais, então é no âmbito da União. A nomeação e também a exoneração do auditor-chefe serão submetidas pelo presidente do Chico Mendes à aprovação do ministro do Estado da Controladoria Geral da União. Então, o auditor-chefe ele será nomeado para poder assumir a sua função ou será exonerado, deixando o cargo vago, por aprovação do ministro do Estado da Controladoria Geral da União. Mas quem submete essa nomeação é o presidente do ICMBio. Bom, e ainda sobre a questão da direção e da nomeação, o presidente do Instituto Chico Mendes, né, do ICMBio, indicará o corregedor. Então, o corregedor ele vai exercer o mandato dele por 2 anos, sendo admitido recondução, ou seja, que ele seja nomeado novamente. Bom, segundo o 8º artigo, em suas ausências e impedimentos, o presidente do Instituto Chico Mendes será substituído pelo diretor por ele designado, com anuência prévia do ministro do Estado do Meio Ambiente. Então, pessoal, caso o presidente não possa comparecer ou seja impedido de exercer suas atividades, quem o substitui é o diretor, que vai ser escolhido por ele mesmo, né, no caso, pelo presidente. Mas essa indicação ela tem que ter anuência, ela tem que ter aprovação do ministro do Estado do Meio Ambiente. Vamos à nossa primeira questão desse vídeo, né, continuando aqui com a numeração do vídeo anterior. Bom, para que o procurador-chefe do ICMBio ele seja nomeado, é necessária a aprovação prévia do advogado-geral da União. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Pausem o vídeo e analise. Bom, nós vimos no 5º artigo desse decreto, né, que a nomeação do procurador-geral será precedida de indicação do advogado-geral da União. Portanto, pessoal, a questão está certa. Agora vamos estudar a composição e o funcionamento do órgão colegiado. Segundo o artigo 9º, o comitê gestor será composto pelo presidente do ICMBio, que o presidirá, e pelos diretores. Então, presidente e diretores compõem o comitê gestor, mas quem preside é o presidente do ICMBio. Agora vamos estudar as competências dos órgãos, começando pelo órgão de assistência direta e imediata ao presidente do ICMBio, que é o gabinete. Então, segundo o artigo 10, ao gabinete compete o quê? Assistir o presidente do ICMBio em sua representação política e social e incumbir-se do preparo e do despacho de seu expediente pessoal. Ou seja, né, compete ao gabinete auxiliar o presidente em diferentes questões, como em questões políticas e também sociais, auxiliar também na questão do despacho, ou seja, do prosseguimento da movimentação de processos relativos ao presidente, beleza? Também compete ao gabinete planejar, coordenar e executar as atividades de apoio técnico, parlamentar, internacional, gerencial, de interesse do ICMBio. Então, compete ao gabinete pôr em prática atividades mais técnicas e também de cunho parlamentar, ou seja, sobre o dia a dia do parlamento, né? Além da parte gerencial relacionada às atividades do ICMBio. Também compete ao gabinete planejar e coordenar as atividades de comunicação social interna e externa e também a publicação, divulgação e acompanhamento das matérias de interesse do ICMBio. Então, o gabinete ele vai atuar na parte da comunicação, né, que seja do interesse social, assim como na publicação e divulgação. Também compete ao gabinete orientar e coordenar o processo de planejamento estratégico do ICMBio. Então, o gabinete ele vai atuar nesse planejamento estratégico, ou seja, ele vai criar estratégias, né, para melhorar a organização do ICMBio, né, para que se atinja mais rapidamente seus objetivos de forma mais eficiente. Também compete ao gabinete coordenar as ações relativas à racionalização, à modernização e à melhoria na gestão administrativa no âmbito do ICMBio.
Então, o gabinete ele vai atuar em promover melhorias, né, no gerenciamento administrativo do ICMBio. Também compete ao gabinete exercer a função de secretaria executiva do comitê gestor e prover os meios necessários ao seu funcionamento. Então, o gabinete ele vai atuar na administração do executivo, dando apoio ao presidente, administrando funções dentro do departamento, por exemplo, e também coordenar e acompanhar a representatividade e atuação dos colegiados internos e externos na área de atuação do ICMBio. Então, compete ao gabinete atuar nos colegiados, né, que são grupos de diálogos relacionados, no caso, ao ICMBio, ao funcionamento desse instituto. Bom, vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: compete ao comitê gestor do ICMBio o planejamento, a coordenação e a execução das atividades de apoio parlamentar de interesse do Instituto. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, nós acabamos de ver no 10º artigo, né, mais precisamente no inciso 2, que é a competência do gabinete, tá, pessoal? E não do comitê gestor, planejar, coordenar e executar atividades de apoio técnico, parlamentar, internacional e gerencial, né, do interesse do ICMBio. Portanto, a questão está errada. Agora vamos falar das competências dos órgãos seccionais. Segundo o artigo 11, a Procuradoria Federal Especializada, junto ao Instituto Chico Mendes, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, compete representar judicial ou extrajudicialmente o ICMBio, observar as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal. Então, o procurador ele vai prestar assessoria jurídica, né, ao ICMBio, e vai representar também esse instituto judicialmente. Também orientar a execução da representação judicial do Instituto Chico Mendes, quando sob a responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal. Então, a Procuradoria vai prestar toda essa orientação jurídica, né, ao ICMBio. Exercer as atividades de consultoria e também de assessoramento jurídicos no âmbito do ICMBio. Bom, então, além de representar, né, o ICMBio judicialmente, fornecer orientações jurídicas, também vai atuar, né, como consultoria e assessoramento, né, de modo a instruir o Instituto Chico Mendes em questões jurídicas. Também compete à Procuradoria Federal Especializada auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração da liquidez e da certeza de créditos de qualquer natureza inerentes às atividades do Instituto Chico Mendes, para inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança. Então, a Procuradoria Federal Especializada também vai auxiliar os demais órgãos da Procuradoria-Geral Federal em relação à apuração de cobranças e dívidas. Também compete à Procuradoria zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos editados pelos poderes públicos, né, sob a orientação normativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. Então, compete também à Procuradoria Federal Especializada garantir que a Constituição e também os demais atos administrativos eles sejam respeitados. Coordenar e supervisionar tecnicamente as suas unidades descentralizadas de assessoramento jurídico do Instituto Chico Mendes. Então, também compete à Procuradoria Federal Especializada acompanhar e coordenar, organizar as unidades descentralizadas, né, de assessoramento jurídico do ICMBio. Bom, compete também à Procuradoria encaminhar à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso, pedidos de apuração de falta funcional praticada por seus membros. Então, a gente está fechando a competência da Procuradoria, compete, né, a essa Procuradoria solicitar através de pedido para que haja apuração de falta funcional dos membros que pertencem a ela. Essa solicitação é junto a quem? É junto à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal. Vamos à nossa próxima questão, uma questão que eu elaborei para estar incrementando o nosso material, que diz o seguinte: compete à Procuradoria Federal Especializada, junto ao Instituto Chico Mendes, né, exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do ICMBio. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, pessoal, segundo o artigo 11, mais precisamente o inciso 3, compete sim à Procuradoria Federal Especializada exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico em relação ao ICMBio. Portanto, a questão está certa. Agora, falando da auditoria interna, compete à auditoria interna o quê? Avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. Então, a auditoria interna ela vai fazer uma análise, uma avaliação dos processos relacionados à gestão e também ao controle interno, que tem relação com as metas, né, relacionadas à organização, à operação, de modo a tornar os processos mais efetivos. Também compete à auditoria interna elaborar e submeter à aprovação do presidente do ICMBio o plano anual de auditoria interna, além de informar o comitê gestor semestralmente
sobre o desempenho de suas atividades. Então, a auditoria interna ela vai formular o plano anual de auditoria interna, ou seja, um plano que contém informações, né, em relação ao controle dos procedimentos internos. Esse plano é enviado ao presidente do ICMBio para que seja aprovado. Além disso, compete à auditoria interna enviar as informações relacionadas às atividades desempenhadas por ela semestralmente ao comitê gestor. Também compete à auditoria interna elaborar e comunicar ao comitê gestor o relatório anual de atividade de auditoria interna. Bom, pessoal, além de enviar semanalmente, né, ao comitê gestor uma análise, né, sobre o seu desempenho, o desempenho de suas atividades, né, as informações relacionadas ao desempenho de suas atividades semestralmente, compete também à auditoria interna enviar um relatório, tá bom? Um relatório anual de atividades de auditoria interna, também ao comitê gestor. Compete à auditoria interna prestar apoio aos órgãos de controle interno e externo da União na sua área de competência. Então, a auditoria interna ela vai auxiliar, vai fornecer apoio a quem atua no controle interno e externo. Também compete à auditoria interna zelar pelo atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Então, a auditoria interna ela vai cuidar que as recomendações, posicionamentos, ponderações, né, fornecidas pelo Tribunal de Contas da União e também pela Controladoria Geral da União sejam cumpridas. Também compete à auditoria interna orientar ou proceder, quando determinado pelo presidente do Instituto Chico Mendes, ao exame prévio dos atos administrativos de sua competência, sem prejuízo daquele eventualmente realizado pela Procuradoria Federal e especializada junto ao ICMBio. Então, pessoal, compete à auditoria interna fornecer orientações em relação à execução de atos administrativos, quando solicitada pelo presidente do ICMBio. Também compete à auditoria interna encaminhar a solicitação de apuração de responsabilidade à corregedoria, quando evidenciada irregularidade passível de exame sob o aspecto disciplinar. Então, a auditoria interna ela vai enviar à corregedoria alguma irregularidade que ela tenha tomado ciência, para que seja feita a apuração por parte da corregedoria, que nós veremos melhor adiante. Também desenvolver as atividades de ouvidoria no âmbito do Instituto Chico Mendes. Então, a auditoria interna ela vai ouvir a sociedade, né, as demandas da sociedade, receber essas demandas, atuar como uma ouvidoria. Também examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual e as tomadas de contas especiais realizadas no âmbito do Instituto Chico Mendes. Então, compete também à auditoria interna elaborar parecer no que diz respeito à prestação de contas, né, realizadas durante todo o ano, isso no âmbito do ICMBio. Também acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar os resultados quanto à eficiência, à eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e dos recursos do Instituto Chico Mendes. Então, compete também à auditoria interna fazer uma análise, avaliar, assim como prestar orientações e acompanhar essa gestão realizada pelo ICMBio, que está sendo eficiente, né? Isso em termos orçamentários, né, que esteja relacionado às receitas desse órgão, financeiros relacionados à gestão do dinheiro, contábil relacionado a processos administrativos, patrimonial relacionado ao patrimônio, aos ativos desse órgão e dos recursos utilizados. Bom, segundo o artigo 13, a corregedoria compete o quê? Planejar, coordenar, orientar, supervisionar e controlar as atividades disciplinares de correição desenvolvidas no âmbito do Instituto Chico Mendes. Bom, a corregedoria ela vai ficar de olho, vai fiscalizar, supervisionar, né, além de prestar orientações acerca das atividades disciplinares que ocorram no ICMBio. Compete à corregedoria definir, padronizar, sistematizar e disciplinar os procedimentos relativos às suas atividades correcional e disciplinar. Ou então a corregedoria ela vai definir parâmetros, né, que disciplinem a realização de atividades no âmbito do ICMBio. Também compete à corregedoria analisar em caráter terminativo as representações e também as denúncias que lhe forem encaminhadas. Então, a corregedoria ela vai analisar as denúncias encaminhadas, né, por exemplo, da auditoria interna, e isso em caráter terminativo, caráter decisório. Também compete à corregedoria instaurar e conduzir de ofício por determinação superior e decidir pelo arquivamento em juízo de admissibilidade, sindicâncias, inclusive patrimoniais, processos administrativos, disciplinares e procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas. Então, a corregedoria ela vai instaurar sindicâncias, né, que são processos investigativos, que ocorrem antes do PAD. Né? O PAD é o processo administrativo disciplinar, que também vai ser instaurado pela corregedoria, caso seja necessário, né? Para apurar alguma irregularidade cometida por um servidor
e também decidir em relação às penalidades, né, que devem ser aplicadas, além de decidir sobre o arquivamento de algum processo. Também compete à Corregedoria instruir os procedimentos de apuração de responsabilidade de entes privados. Então, por fim, a Corregedoria ela vai analisar a apuração de responsabilidade sobre determinada conduta, né, também de agentes privados. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: compete à Corregedoria desenvolver as atividades de ouvidoria no âmbito do ICMBio, definir, padronizar, sistematizar e disciplinar os procedimentos relativos às suas atividades correcional e disciplinar, instruir os procedimentos de apuração de responsabilidade de entes privados, entre outras funções. Bom, pessoal, segundo o artigo 13, mais precisamente o inciso 2, de fato, compete à Corregedoria disciplinar processos, né, relacionados a atividades de correção e também disciplinares, assim como instruir esses procedimentos de responsabilidade dos entes privados, né, segundo o inciso 5. No entanto, desenvolver atividades de ouvidoria não compete à Corregedoria e sim à auditoria interna, tá? Portanto, a questão está errada. Bom, segundo o artigo 14, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística compete planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e promover a execução das atividades relacionadas ao sistema de pessoa civil da Administração Federal, de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação, de Serviços Gerais, de Planejamento de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal, de Administração Financeira Federal, de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal e de Gestão de Documentos de Arquivo. Então, pessoal, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, ela coordena, planeja, avalia, supervisiona diferentes atividades, né, como de serviços gerais, como de administração financeira, como a gestão de arquivos, por exemplo. Além disso, também compete a essa diretoria, né, planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e promover a execução das políticas internas de gestão patrimonial e de almoxarifado, né, de processos de aquisição, licitações e contratos, de infraestrutura e de processos institucionais no âmbito do ICMBio. Então, gente, compete a essa diretoria fazer um controle interno sobre o gerenciamento do patrimônio e também do almoxarifado, né, que é o local onde são estocados materiais, né, utilizados internamente, assim como licitações e contratos, tudo isso no âmbito do ICMBio. Também compete a essa diretoria gerenciar e monitorar a execução de projetos e também a arrecadação dos recursos da compensação ambiental no interesse da gestão eficiente do Instituto Chico Mendes. Então, a diretoria, né, de planejamento, administração e logística, ela vai acompanhar de perto se os projetos estão sendo executados, né? Assim como arrecadar, receber, né, os recursos provenientes da compensação ambiental. Lembrando que a compensação ambiental é uma forma alternativa de tentar minimizar os danos causados, né, por um empreendimento, por uma atividade poluidora, caso não seja possível recuperar, né, fazer com que determinada condição ela retorne à forma como ela era antes, né? Então se faz essa compensação para tentar mitigar os danos causados. E também coordenar e supervisionar as atividades do Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade. Então, a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, ela vai acompanhar a execução das atividades por parte do Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade, que nós veremos melhor adiante. Agora vamos estudar os órgãos específicos singulares. Segundo o artigo 15, a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação compete planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e promover a execução das ações relativas à elaboração de propostas para a criação ou alteração de unidades de conservação federais. Então, compete a essa diretoria, né, de criação e manejo de unidades de conservação propor a criação de novas unidades de conservação, que são aqueles espaços especialmente protegidos, né, pelo poder público, ou ainda propor alterações quanto a essas unidades já existentes. Isso tudo, pessoal, em âmbito federal. Também compete à Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação a proteção, o monitoramento e a prevenção e o controle de desmatamentos, incêndios e outras formas de degradação de ecossistemas e a aplicação das penalidades administrativas ambientais nas unidades de conservação federais e nas suas zonas de amortecimento. Então, compete a essa diretoria atuar no controle do desmatamento, né, que é uma remoção indevida da cobertura vegetal, assim como de incêndios, queimadas e qualquer outra forma que possa danificar o meio ambiente, né, os ecossistemas, assim como também é competência, né, dessa diretoria aplicar penalidades no que diz respeito a infrações no interior de unidades de conservação federais ou ainda nas suas zonas de amortecimento, né, que nós já estudamos na Lei 9.985, que é o entorno da unidade de conservação. Também compete a essa diretoria a elaboração e a revisão dos planos de manejo das unidades de conservação federais e suas zonas de amortecimento.
tá? Então, essa diretoria, ela vai revisar os planos de manejo, né, que se direcionam às atividades a serem realizadas no interior das unidades de conservação federais, né, assim como os objetivos a serem alcançados, né, e incluindo o entorno, né, incluindo a zona de amortecimento. Também compete a essa diretoria, né, de criação e manejo de unidades de conservação planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e promover a execução de ações, né, relacionadas à visitação pública, ao ecoturismo, ao uso econômico das unidades de conservação federais. Então, essas diretorias elas vão promover ações relativas à visitação pública e também ao uso econômico dos recursos presentes no interior das unidades de conservação federais. Também monitorar e avaliar a implementação da gestão das unidades de conservação federais para promover a melhoria na gestão e subsidiar a alimentação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação e também a elaboração do relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais. Então, pessoal, também compete a essa diretoria, né, analisar o processo de gerenciamento das unidades de conservação federais para que, com base nessa análise, né, e também com base nessa avaliação, seja possível propor melhorias, né, que possam auxiliar no enriquecimento dos dados, na alimentação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, assim como do relatório que avalia globalmente o andamento das unidades de conservação federais. Então, também compete a essa diretoria manifestar-se, né, sobre a inclusão das unidades de conservação federais no plano anual de outorga florestal. Então, pessoal, essa diretoria ela vai opinar, né, vai se pronunciar a respeito de adicionar unidades de conservação federais no plano anual de outorga florestal, né, que disponibiliza dados sobre as florestas públicas federais, né, disponibiliza esses dados a quem? À sociedade. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: a diretoria de criação e manejo de unidades de conservação compete monitorar e avaliar a implementação da gestão das unidades de conservação federais, manifestar sua inclusão das unidades de conservação federais no plano anual de outorga florestal, a elaboração de propostas para a criação de unidades de conservação federais, não sendo permitida a alteração das unidades de conservação já existentes. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, pessoal, segundo o artigo 15, né, mais precisamente inciso 1, né, a linha A, compete à diretoria de criação e manejo de unidades de conservação a elaboração de propostas, né, para criação ou também para alteração de unidades de conservação federais. Então, sim, é possível que haja proposta de alteração por parte da diretoria de criação e manejo de unidades de conservação. E o restante da questão lá está certa, mas como tem um trecho que está errado, toda a sentença fica errada. Segundo o artigo 16, a diretoria de ações socioambientais e consolidação territorial em unidade de conservação compete planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e promover a execução das ações relativas à criação, à alteração e também ao funcionamento dos conselhos das unidades de conservação federais e a promoção da integração socioeconômica regional das referidas unidades de conservação. Então, compete, né, a essa diretoria criar os conselhos das unidades, né, assim como propor alterações nesses conselhos e cuidar, né, para que o seu funcionamento ocorra de fato, assim como promover a integração entre as unidades de conservação. Compete a essa diretoria a participação social, processos e instrumentos de gestão da biodiversidade e das unidades de conservação federais. Então, essa diretoria ela vai promover a execução de ações que possibilitem a participação da sociedade no gerenciamento, né, quanto à diversidade de espécies presentes no interior de unidades de conservação federais. Também compete a essa diretoria implementar ações referidas a processos, projetos e programas de educação ambiental, incluindo a formação de educadores ambientais e a definição de diretrizes metodológicas para a educação ambiental em unidades de conservação federais e nos centros de pesquisa do Instituto Chico Mendes. Então, a diretoria de ações socioambientais e consolidação territorial, né, isso em unidades de conservação, vai promover ações relacionadas à difusão da educação ambiental, incluindo definição de diretrizes a serem utilizadas em unidades de conservação federais e também nos centros de pesquisa, isso tudo no âmbito do ICMBio. Também compete a essa diretoria, né, implementar ações de voluntariado no âmbito do Instituto Chico Mendes, né? Então, essa diretoria ela vai executar ações de voluntariado, ou seja, né, relacionadas a pessoas que desejem exercer alguma função sem que haja remuneração para isso, no âmbito do Instituto Chico Mendes. Também implementar ações para a gestão de conflitos relacionados a interfaces territoriais e ao uso comunitário dos recursos naturais nas unidades de conservação federais. Então, a diretoria de ações socioambientais e consolidação territorial em unidades de conservação
vai gerenciar conflitos no interior dessas unidades essas federais. Também compete a essa diretoria, né, implementar ações em relação ao uso sustentável dos recursos naturais nas unidades de conservação federais, né? Então, essa diretoria ela vai promover ações sustentáveis em relação ao uso dos recursos presentes nas unidades de conservação. Também promover ações, implementar ações relacionadas às políticas sociais, econômicas e culturais para as populações tradicionais beneficiárias das unidades de conservação de uso sustentável. Então, compete a essa diretoria executar ações relacionadas à implementação de políticas, né, para as populações tradicionais que residem em unidades de conservação. Também a regularização fundiária e a consolidação territorial nas unidades de conservação federais. Então, por fim, compete à diretoria de ações socioambientais e consolidação territorial, isso em unidade de conservação, executar ações em relação a situações irregulares de habitações, isso onde? No interior de unidade de conservação. Segundo o artigo 17, a diretoria de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade compete elaborar estudos orientadores para a definição de estratégias de conservação da biodiversidade. Então, essa diretoria ela vai desenvolver estudos que orientem a elaboração de estratégias conservacionistas, né, que visem a preservação, a proteção da biodiversidade. Também planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar as ações relativas ao monitoramento da biodiversidade, ao fomento e à autorização de pesquisas e ao ordenamento e também à gestão da informação sobre biodiversidade. Então, essa diretoria ela vai acompanhar, monitorar a biodiversidade, né, presente em unidades de conservação, assim como fomentar, desenvolver e autorizar pesquisas, além do gerenciamento de informações em relação à biodiversidade. Também promover ações relativas à elaboração do diagnóstico científico do estado de conservação das espécies, dos ecossistemas, a elaboração de planos de ação, a identificação e a definição de áreas de concentração de espécies ameaçadas, ao exercício da autoridade científica do CITES e a definição de outros instrumentos de conservação. Então, essa diretoria ela vai fazer um diagnóstico, né, sobre o status da biodiversidade presente no interior daquelas unidades de conservação e, mediante esse diagnóstico, propor planos de ação, além de criar estratégias quanto à proteção das espécies ameaçadas. Também compete a autorização para o licenciamento ambiental de atividade de significativo impacto ambiental que afetem unidades de conservação federais e suas zonas de amortecimento e também a definição da compensação por impactos causados a cavidades naturais subterrâneas. Então, a diretoria de pesquisa, né, avaliação e monitoramento da biodiversidade, vai permitir a realização do processo de licenciamento ambiental, né? A gente já sabe que o licenciamento ambiental consiste na emissão de licenças, né, tanto para o planejamento quanto para a instalação, assim como para a operação do empreendimento. Isso, no caso, de atividades que afetem unidades de conservação, incluindo suas zonas de amortecimento. Além disso, compete a essa diretoria, né, dizer quais são as medidas compensatórias, né, em relação aos impactos espeleológicos, ou seja, aqueles que afetem cavidades naturais subterrâneas. Também compete a essa diretoria coordenar e supervisionar as atividades dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação. Então, por fim, a diretoria de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade, ela vai fiscalizar, vai monitorar, vai coordenar o andamento das atividades dos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação. Agora vamos falar das unidades descentralizadas. Segundo o artigo 18, as gerências regionais competem, na área de sua circunscrição, executar as atividades administrativas e técnico-finalísticas relacionadas à gestão ambiental de responsabilidade do Instituto Chico Mendes e exercer a representação institucional. Então, pessoal, compete, né, às gerências regionais cuidar da parte administrativa, da execução de atividades operacionais, técnicas e finalísticas, né, que estejam relacionadas às atividades fins. Isso é relacionado ao gerenciamento ambiental do ICMBio. Além disso, cabe à gerência regional representar o ICMBio. Também é competência da gerência regional apoiar o planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações técnicas de competência do Instituto Chico Mendes. Então, as gerências regionais elas vão auxiliar em programas, projetos que sejam da competência desse instituto. Também compete às gerências regionais supervisionar, coordenar, articular, integrar, determinar a execução, monitorar e avaliar as ações de gestão desenvolvidas nas unidades de conservação federais, de acordo com as orientações, determinações e normas definidas pelo presidente do Instituto Chico Mendes e também pelas diretorias. Então, compete às gerências regionais acompanhar essas ações relacionadas à gestão
das unidades de conservação federais estão sendo de fato cumpridas, de acordo com as orientações e normas definidas pelo ICMBio, pelo presidente do ICMBio e também das diretorias, pelas diretorias. Também compete às gerências regionais requerer ao presidente ou aos diretores do Instituto Chico Mendes apoio técnico e administrativo, orientações e recursos. Então, as gerências regionais elas vão solicitar auxílio técnico e administrativo, além de recursos, ao presidente do ICMBio e também aos diretores. Compete às gerências regionais executar, no âmbito de sua atuação, as atividades de suporte administrativo, logístico, orçamentário e financeiro para as unidades de conservação, com base nas determinações e nas normas definidas pelo presidente do ICMBio pelas diretorias de Planejamento, Administração e Logística. Então, compete às gerências regionais realizar diferentes tarefas, como fornecer apoio administrativo, orçamentário e financeiro em relação às unidades de conservação, tendo como base as normas definidas pelo presidente do ICMBio, assim como pela diretoria de Planejamento, Administração e Logística. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: as gerências regionais compete apoiar o planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações técnicas de competência do Instituto Chico Mendes, além de requerer ao presidente ou aos diretores do Instituto Chico Mendes apoio técnico e administrativo, orientações e recursos, entre outras funções. Bom, pessoal, e aí? Questão certa ou errada? Bom, segundo o artigo 18, mais precisamente o inciso 2 e 4, de fato, compete às gerências executivas suporte no planejamento, monitoramento de projetos e ações relacionados ao ICMBio, assim como solicitar suporte, orientações e recursos ao presidente do ICMBio e também aos diretores. Portanto, pessoal, essa questão está certa. Segundo o artigo 19, as unidades de conservação 1 e 2 compete gerir, manter a integridade ambiental e promover o desenvolvimento sustentável dos espaços territorialmente protegidos de acordo com o SNUC. Então, as unidades de conservação 1 e 2 vão cuidar diretamente das unidades de conservação, como um todo, de modo a promover ações de desenvolvimento sustentável nesses espaços. Também apoiar o planejamento, execução, monitoramento e avaliação de programas, projetos e ações técnicas de competência do ICMBio. Então, as unidades de conservação 1 e 2 elas vão fornecer apoio, suporte em relação a programas e projetos que sejam da competência do ICMBio. Também executar, monitorar e avaliar as ações de gestão desenvolvidas na unidade de conservação federal. Então, as unidades de conservação 1 e 2 elas vão monitorar, vão acompanhar se as ações de gestão estão sendo de fato cumpridas e desenvolvidas no interior das unidades de conservação. Segundo o artigo 20, a unidade especial avançada compete gerir, manter a integridade ambiental, promover o desenvolvimento sustentável e executar, monitorar e avaliar ações de modo integrado de um conjunto de unidades de conservação federais. Então, a unidade especial avançada ela vai promover o desenvolvimento sustentável, além de integrar unidades de conservação federais em relação às suas ações. Segundo o artigo 21, aos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação compete realizar e coordenar atividade de pesquisa científica e de monitoramento necessários à conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico e à definição nas unidades de conservação federais de ações de adaptação às mudanças climáticas. Então, os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação vai se relacionar com a atividade de pesquisa, como o próprio nome diz, além de acompanhar se a biodiversidade presente nessas unidades de conservação, se elas estão sendo mantidas, preservadas, além de monitorar o patrimônio espeleológico, que já sabemos se tratar das cavidades naturais subterrâneas e também das ações voltadas às mudanças climáticas. Também compete a esses centros nacionais apoiar técnica e cientificamente as ações de manejo para conservação e recuperação das espécies dos ecossistemas ameaçados. Então, os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, eles têm como objetivo oferecer apoio, suporte técnico e científico em relação à recuperação de áreas devastadas, tendo em vista o quê? A sua recuperação, a sua preservação também. Também compete coordenar e apoiar a avaliação do estado de conservação da biodiversidade, a elaboração e implementação de planos de ação para a conservação das espécies ameaçadas e a identificação e definição de áreas de concentração de espécies e ecossistemas ameaçados. Então, os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação eles vão ter como objetivo criar programas de conservação e proteção de espécies ameaçadas e também da manutenção da biodiversidade de modo geral. E também realizar e coordenar atividades de pesquisa científica e apoiar técnica e cientificamente a geração de produtos e serviços de sociobiodiversidade e a organização das populações tradicionais das unidades de conservação federais. Então, os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, eles visam promover a pesquisa científica, mas de modo integrado,
além de incentivar e promover serviços de sociobiodiversidade, que inclui ações voltadas à proteção da biodiversidade, juntamente com sistemas agrícolas e o conhecimento proveniente das populações tradicionais. Segundo o artigo 22, ao Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade compete propor, executar, monitorar e avaliar a execução do Plano Anual de Capacitação e outras atividades relacionadas à formação e ao desenvolvimento dos servidores do Instituto Chico Mendes, facultada a participação de outros interessados, observada a legislação pertinente. Então, pessoal, o Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade vai criar meios de capacitação para contribuir na formação e na difusão de conhecimentos aos servidores do ICMBio, podendo ocorrer a participação de outras pessoas interessadas que não são servidores, sendo facultado, tá, essa prática, não é obrigatória. Também compete oferecer capacitação relativa às unidades de conservação e à conservação da biodiversidade. Então, o Centro de Formação e Conservação de Biodiversidade também vai capacitar em relação ao uso das unidades de conservação e também apoiar a gestão do conhecimento técnico-científico em biodiversidade. Então, o Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade vai dar suporte, ao gerenciamento de conhecimentos que sejam mais operacionais, mais técnicos, além dos científicos em relação à biodiversidade. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: aos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação compete oferecer capacitação relativa às unidades de conservação e à conservação da biodiversidade, apoiar técnica e cientificamente as ações de manejo para a conservação e recuperação das espécies e também dos ecossistemas ameaçados, entre outras funções. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, segundo o artigo 22, inciso 2, compete ao Centro de Formação e Conservação da Biodiversidade e não aos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação oferecer capacitação relativa às unidades de conservação e à conservação da biodiversidade. Portanto, pessoal, a questão está errada. Agora vamos falar do órgão colegiado. Segundo o artigo 23, ao Comitê Gestor compete assessorar o presidente do ICMBio, propor alternativas para tomada de decisão nos assuntos relacionados à gestão ambiental federal no âmbito de suas competências. Então, o Conselho Gestor vai assessorar, ou seja, ele vai oferecer assistência ao presidente do ICMBio para que ele, no caso o presidente do ICMBio, tome uma decisão no que diz respeito ao gerenciamento ambiental, isso no âmbito federal. Também compete ao Comitê Gestor analisar, discutir e manifestar-se sobre o planejamento estratégico e operacional do ICMBio. Então, o Conselho Gestor ele vai discutir, vai dar sua opinião em relação ao planejamento estratégico do ICMBio. Esse planejamento ele se refere a um processo para que sejam implementadas melhorias em relação à organização do ICMBio. Também analisar, discutir e manifestar-se sobre o acompanhamento e avaliação do desempenho dos resultados da gestão institucional e a proposição de diretrizes no ICMBio. Então, o Comitê Gestor ele vai monitorar, vai acompanhar e avaliar os resultados gerados do processo de gestão em relação ao ICMBio. Também analisar, discutir e manifestar-se sobre as políticas administrativas internas e de recursos humanos e o seu desenvolvimento. Então, o Comitê Gestor ele vai analisar e também opinar sobre políticas voltadas à administração do ICMBio. E também sobre o regimento interno e a matriz de responsabilidade dos órgãos e das unidades do Instituto Chico Mendes. Então, o Comitê Gestor ele vai analisar e opinar sobre o regimento interno, que contém as normas a serem seguidas, para melhorar a organização e também o funcionamento do ICMBio, assim como em relação às responsabilidades dos órgãos. Também compete ao Comitê Gestor opinar sobre normas relativas às matérias de competência do ICMBio. Então, o Conselho Gestor ele vai analisar e opinar sobre normas pertinentes ao ICMBio. Também compete ao Comitê Gestor a análise e a opinião sobre a nomeação, a exoneração, a contratação, a promoção de pessoal nos termos da legislação em vigor. Então, o Comitê Gestor ele vai analisar e também opinar sobre contratação de pessoal, além de nomeação, quando ocorre a entrada da pessoa no serviço público, que se dá por concurso público normalmente, além da exoneração, que é uma forma de vacância, que é uma forma de deixar vago um cargo público, além de promoção. Tudo isso compete ao Comitê Gestor. E também os parâmetros técnicos, econômicos e sociais para a definição das ações do Instituto Chico Mendes. Então, o Comitê Gestor ele vai analisar e opinar sobre parâmetros, padrões a serem seguidos e definidos também pelo ICMBio em diferentes aspectos, como técnico, econômico e social. Também compete ao Comitê Gestor promover a integração entre os diferentes setores do Instituto Chico Mendes. Então, por fim, compete a esse comitê fazer a integração entre os diferentes setores que compõem o ICMBio. Agora vamos falar das atribuições dos dirigentes, segundo o artigo 24, ao presidente do Instituto Chico Mendes compete
administrar, planejar, dirigir, coordenar, controlar, orientar e acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades do Instituto Chico Mendes, além de zelar pelo cumprimento das políticas e das diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente e dos planos, dos programas e dos projetos do Instituto Chico Mendes. Então, pessoal, compete, ao presidente do Instituto Chico Mendes garantir que as políticas e diretrizes dos Ministérios do Meio Ambiente sejam cumpridas, sejam de fato cumpridas, além de monitorar, fiscalizar as atividades desenvolvidas no ICMBio. Também convocar, quando necessário, e presidir as reuniões do comitê gestor. Então compete ao presidente do ICMBio, se julgar necessário, convocar o comitê gestor para reuniões. Também representar o Instituto Chico Mendes ativa e passivamente em juízo ou fora dele. Então, o presidente do ICMBio é quem representa a instituição em si, seja diretamente ou por meio de procuradores, sendo o seu maior responsável. Também compete ao presidente do ICMBio promover e zelar pela transparência dos atos e das atividades do Instituto Chico Mendes, Então, o presidente ele vai cuidar que os atos políticos do ICMBio eles sejam transparentes e acessíveis. Também praticar os atos relativos a recursos humanos e a gestão administrativa, orçamentária e financeira. Promover e homologar licitações e ratificar atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade de licitações. Então, o presidente do ICMBio ele vai tornar oficial licitações, além de promovê-las, assim como confirmar que alguma licitação lá seja dispensável. Também aprovar as diretrizes, normas, os critérios e os parâmetros para proposição, execução, monitoramento e avaliação de planos, programas, projetos, obras e serviços de responsabilidade do Instituto Chico Mendes, dos convênios, acordos e contratos do Instituto Chico Mendes, dos relatórios parciais e anuais das atividades desenvolvidas, da prestação de contas e recursos e dos processos administrativos do ICMBio. Então, compete ao presidente do ICMBio aprovar diretrizes, direcionamentos para a execução de planos, programas, convênios, contratos, relatórios das atividades e prestação de contas. Também compete ao presidente do ICMBio celebrar acordos, contratos, convênios, termos de parceria, ou termos de ajustamento de conduta e instrumentos similares, com organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. Então, gente, por fim, compete ao presidente do ICMBio fazer essa articulação entre organizações públicas e privadas, além de nacionais e estrangeiras. Bom, aos diretores incumbe supervisionar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução dos assuntos sob a sua responsabilidade, assistir o presidente do ICMBio no gerenciamento, no monitoramento, na avaliação das ações do ICMBio em sua área de atuação e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas. Aos demais dirigentes incumbe planejar, coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas em suas áreas de competência. Então, pessoal, os diretores, assim como os dirigentes, cada um na sua competência, pode exercer atividades de planejamento, direção, avaliação de desempenho, controle na execução de atividades. E no caso dos diretores, eles vão dar assistência também ao presidente do ICMBio. Aos integrantes do comitê gestor incumbe manifestar-se sobre as ações do Instituto Chico Mendes no âmbito das competências definidas neste decreto. Então, os integrantes do comitê gestor podem se manifestar e fazer recomendações sobre determinadas ações do ICMBio dentro da sua competência. Vamos à nossa última questão, que diz o seguinte: considere que determinada organização estrangeira privada queira celebrar um acordo com o ICMBio que contribua para a realização das finalidades do Instituto. Nessa situação, para a celebração do acordo, seja qual for o seu objeto, será necessária a anuência prévia do ministro do Estado do Meio Ambiente. E, pessoal, questão certa ou errada? Bom, nós vimos no artigo 24, mais precisamente no inciso 8, que compete ao presidente do ICMBio celebrar acordos, contratos, convênios, termos de parceria, também de ajustamento de conduta, com organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais. Então, pessoal, essa competência é do presidente do ICMBio e não do ministro do Estado do Meio Ambiente. Portanto, a questão está errada. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você curtiu, não deixe de deixar um like e também um feedback, um comentário, que eu gosto muito de estar recebendo, tá bom? Bom, por hoje é só. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!